Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez juntos, vamos ouvir e aprender da palavra de Deus. Eu te convido a, neste momento, fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e falar com o nosso Senhor, pedindo graça sobre este nosso momento que temos em volta da sua santa e maravilhosa palavra. Pai amado santo, nós te louvamos por mais uma grande oportunidade, Senhor Deus, que o Senhor nos concede de estarmos juntos, Senhor Deus, ainda que sincronicamente, para aprendermos mais da Tua palavra, da Tua vontade para nossas vidas. Coloca Teu Espírito de sabedoria, Pai, sobre nós, Senhor Deus, ilumina a nossa mente, aquece o nosso coração, que seja um momento de proveito, momento em que Seu nome seja glorificado e nossas vidas edificadas. Fica conosco, em nome de Cristo Jesus que oramos e já te agradecemos. Amém. Meus irmãos, continuando nosso livro, nós agora já estamos no capítulo 22, que tem por título As Alianças. R.C. Sproul, então, vai tratar neste capítulo sobre as alianças, e ele começa nos trazendo a memória a partir do livro de Hebreus, o conceito, o ensino bíblico sobre alianças. Ele diz assim: a aliança que Deus faz com seu povo, ela sempre tem um intermediário, um mediador, e ele cita nesse primeiro parágrafo Moisés, e a nova aliança ela é mediada por Jesus Cristo. Então ele vai partir disso para tratar do assunto do capítulo, mas lembrando sobre o ensino bíblico de aliança. E ele cita o texto de Hebreus 8, 3-6, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto os dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo o sacerdote seria visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Hebreus capítulo 8, versículo de 3-6. Então ele traz o ensino bíblico sobre alianças, as alianças de Deus. E aí ele vai justamente na sequência do parágrafo, do próximo parágrafo, ele vai dizer a respeito de que toda aliança ela tem um mediador e tem uma promessa. Ele vai aprofundar isso mais à frente, mas por hora é isso que nós vamos falar. Então ele vai citar que a nova aliança ela é melhor porque ela tanto tem um mediador melhor, como ela tem uma promessa melhor. Então, nesse início, nós temos a introdução do tema sobre as alianças e, basicamente, os componentes do que uma aliança tem, um mediador e uma promessa. A gente vai receber mais um componente mais à frente, mas por hora a gente vai falar disso. Ele vai dizer, então, que a aliança ela é a forma ou a estrutura básica do desenvolvimento do plano da redenção nas Escrituras. Então, Deus ele se relaciona via aliança. Isso desde o início de Gênesis e Apocalipse. Nós temos esse ensinamento evidente, ora evidente, ora subjacente, ora mais escondido, por assim dizer, né? Então, uma aliança ela é um acordo entre duas ou mais partes, baseado principalmente numa promessa. Então, aqui ele deu o conceito do que é a aliança e o uso que justamente é a forma que Deus se relaciona com o seu povo, mas não só com o seu povo. Mais à frente a gente vai entender onde surge essa questão da aliança. E aí ele vai citar exemplo de algumas alianças que a gente tem no contexto bíblico. A aliança adâmica, feita com Adão e Eva. A aliança noêmica, feita com Noé. A aliança abraâmica, que depois foi renovada com Isaac e Jacó, ou Israel. Também ele cita a aliança mosaica ou sinaítica, que vai ser justamente
Essa que o autor dos Hebreus está fazendo um contraste, né? Uma comparação entre a aliança mosaica ou sinaítica e a nova aliança no sangue de Cristo Jesus. Então, conceito, uso de aliança e alguns exemplos, algumas formas de materialização. Na sequência, ele vai dizer que a aliança ela sempre tem leis, regulações envolvidas, né? Condições, por assim dizer, né? Então, eu disse que naquele parágrafo ele diz que toda aliança tem um mediador e uma promessa, mas aqui a gente tem também o acréscimo desse outro componente, que são as condições ou as leis que regulamentam essa promessa. Então, toda aliança ela tem um mediador, ela tem uma promessa e as suas leis ou condições para que se concretize. Ele vai justamente trazer à nossa memória que o cristianismo, como ele diz, se fundamenta em confiança ou fé numa promessa. A promessa de Deus para nos redimir por meio da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então, aqui é interessante que ele vai fazer um jogo de palavras que é interessante, né? Ele diz, Deus nos deu sua palavra. E aqui ele entende, e obviamente é bíblico isso, a ideia de dar a sua palavra, tanto no sentido de empenhou a sua palavra, né? Ele colocou a sua palavra como digna de confiança, ele empenhou a palavra mesmo, né? Mas ele também concedeu a própria palavra, o próprio Logos divino, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. João, então, ele começa justamente trazendo essa ideia do Logos. Obviamente tem uma influência ali do contexto gentílico que ele está trabalhando, que não é o que a gente vai falar aqui, mas a palavra de Deus, o Logos de Deus, que é o conceito bíblico também. Ele vai falar justamente isso, que Deus não apenas falou sua palavra de promessa, mas Deus empenhou de tal forma que a sua palavra ela encarnou, Jesus Cristo encarnou e ele nos concede. Então o cristianismo ele se baseia na fé, na promessa do próprio Deus, né? Deus ele não é político mentiroso, ele não brinca com as nossas vidas, ele é um Deus de alianças, Deus de promessas. E a gente até canta isso com uma certa frequência e louvado seja Deus por isso. E aí ele vai dizer justamente das 3 alianças principais que a gente tem na Bíblia, né? Por assim dizer. Obviamente a gente mencionou a adâmica, a noêmica, a mosaica ou sinaítica, mas aqui ele tá falando de estruturas mais amplas, por assim dizer, né? Então, 3 alianças, 3 grandes alianças. A primeira, aliança da redenção, ou de redenção, melhor dizendo. A segunda, aliança de obras. E a terceira, aliança de graça. Ele vai dizer, então, que Deus, falando a respeito ele, então agora vai delimitar, né? Ele vai dizer o que são essas alianças. E aí, é por isso que eu falei que quando ele conceitua o que é aliança, vou relembrar agora para os irmãos. Aliança é um acordo entre 2 partes ou mais, baseado principalmente numa promessa. A ideia que a gente tem aqui é de que, de pronto, né, e até ele segue dando esses exemplos, é que a aliança é sempre de Deus com homens, com o ser humano, de maneira geral. Mas aí ele vai trazer uma noção que às vezes fica confuso para a gente não se atenta a ela, essa noção, de que, na verdade, Deus, a ideia de aliança, ela começa na própria pessoa de Deus, na própria trindade, na própria natureza de quem Deus é. Deus, ele é comunitário, nós temos que nos lembrar disso. E a aliança, ela não é algo apenas terreno, no sentido de que foi estruturada para a realidade em que humanos estão envolvidos. Na verdade, as alianças que nós temos com Deus, e que a Bíblia explicita, elas são, né, desdobramento
a própria aliança de Deus consigo mesmo. É um reflexo daquilo que primeiro há na Trindade. Deus ele fez uma aliança de redenção consigo mesmo. Cristo, no livro de Apocalipse, ele vai chamar do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Então, esse plano redentivo de Deus, e aqui a gente está falando da aliança de redenção, ele tá muito antes de que nós viéssemos à existência. Antes do haja luz, já existia essa aliança trinitária divina, que é a aliança da redenção. Em determinado momento da eternidade, nós não sabemos expressar de outra forma, né? A gente sempre vê de forma linear, porque a nossa realidade ela acaba por ser linear, passado, presente e futuro. Mas em algum momento da eternidade, Deus resolve consigo mesmo de criar o mundo, e esse mundo, a relação de Deus com ele seria pela sua aliança de redenção, seu pacto redentivo. Então Deus, ele vai dizer, fez uma aliança de redenção consigo mesmo. É um acordo pactual que foi feito na eternidade passada porque da nossa perspectiva a gente não sabe explicar de outra forma, né? Da eternidade entre as três pessoas da divindade, da Trindade. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles estabelecem essa aliança de redenção consigo mesmo. E aí ele vai dizer de papéis distintivos que cada pessoa da Trindade tem nessa aliança de redenção, nesse pacto redentivo. E vai dizer assim: o Pai iniciou o plano de redenção. Isso significa que o Pai está por trás dos decretos eternos da eleição. Ele enviou o Filho ao mundo para realizar sua redenção, a nossa redenção, no caso. O Filho realizou a redenção por nós. E, finalmente, a redenção é aplicada à nossa vida pessoal por meio do Espírito Santo. Então, a gente tem uma origem, um início, a gente tem a realização e a gente tem a aplicação. Então, a aliança da redenção, o pacto redentivo, ela tem início no próprio Deus, Deus Pai, aquele que está por trás dos decretos eternos de Deus. Ela tem uma realização, uma concretização feita por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele vem enviado de Deus Pai, e o Espírito Santo aplica a obra da redenção em nossas vidas. Então, e vai aplicar de forma até concluí-la perfeitamente na nossa glorificação. Então a Trindade, a Santa Trindade, está envolvida nessa obra, na nossa realidade, nas nossas vidas. A aliança da redenção, ela começa então na Trindade e se concretiza na nossa realidade. Sproul vai encerrar o parágrafo, dizendo da seguinte forma: a obra de redenção envolve todos os três membros da Trindade que agem em concordância. Então aqui é interessante, porque Deus, ele é um Deus consistente e harmônico, Se a gente tem uma ideia de união, que é a união mais concreta, mais perfeita do que a própria Trindade, como dissemos, a Trindade ela é comunitária. Deus, ele é amor, então amor extravasa da Trindade. E não há aqui nenhum tipo de desordem, nenhum tipo de discordância, de oposição. E ele vai mencionar, inclusive, uma heresia que surgiu entre teólogos alemães, controvérsia, que a gente pode dizer que é sim heresia, de uma luta entre, o ensino herético no caso, de uma luta entre pai e filho, talvez até aqui bebendo das mitologias, por exemplo, grega, entre filho e pai, que normalmente a sucessão divinal dos poderes, por assim dizer, era através de luta, de combate. Enfim, isso é extra-bíblico e antibíblico em relação à Trindade. Mas ele vai dizer o seguinte, que a aliança de redenção, ela indica que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em concordância completa quanto à salvação do homem. Então a Trindade trabalha, a Trindade está envolvida
ela primeiro está envolvida nesta redenção, nessa aliança de redenção, nesse pacto redentivo, e está em comum acordo, está em concordância em levá-lo a cabo. Ele vai citar, inclusive, que em Lucas 22:42, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. E aí ele vai dizer que, em essência, Jesus disse: eu preferia qualquer outro caminho, mas estou em concordância contigo, Pai, em qualquer que seja a tua vontade. A tua vontade. O Filho aqui expressando o amor tamanho pelo Pai, de forma a concordantemente concretizar o que eles mesmos haviam acordado. E aí o autor ele vai tratar agora da aliança de obras e aliança de graça. Então, mais uma vez, nós temos três grandes alianças: aliança de redenção, aliança de obras e aliança de graça. A gente já tratou do que seria a aliança de redenção, lembrando as partes envolvidas, a própria Trindade, o tempo em que ela ocorreu, eternidade, e, enfim, nós recebemos a aplicação dessa obra redentiva por crermos na obra e na pessoa de Jesus Cristo e sofrermos a aplicação dessa aliança pelo Espírito Santo. E aí ele vai dizer que a aliança de obras, na verdade, diz respeito ao relacionamento de Deus com Adão e Eva antes da queda. E a aliança da graça se refere ao relacionamento de Deus com os descendentes de Adão depois da queda. Então aqui a gente tem um divisor, que é a queda ali no Jardim do Éden. A aliança de obras, então, ela envolve as partes Deus e Adão, e essa aliança ela ocorre antes da queda. A aliança da graça, então, ela ocorre pós-queda.Esse é o tempo de estabelecimento dessas alianças. Então, em oposição com a primeira, em contraste com a primeira, que é a aliança de redenção, nós temos aqui a eternidade na aliança de redenção e aqui já a temporalidade. Já faz parte da nossa realidade terrena. Só que em dois momentos, um pré-queda e um pós-queda. Ele vai dizer então que Deus ele deu certos mandamentos acompanhados da promessa de vida eterna ali no Jardim do Éden. Adão, então, ele, como cabeça, como representante da humanidade, ele faz essa aliança. Na verdade, Deus faz essa aliança com ele. Então, o destino da raça humana foi decidido com base no desempenho, nas obras de Adão e Eva. Se eles permanecessem obedientes, estariam no estado eterno de bem-aventurança. Lembra, meu irmão, minha irmã, que antes de Deus fazer a proibição, e normalmente a gente lembra da proibição, né? De que Deus ele falou, não comerás. Primeiro que tem duas árvores que são importantes, são a árvore do conhecimento do bem e do mal, sobre a qual Deus vai fazer a proibição a respeito dela, né? E a árvore da vida ali no Jardim do Éden. Além, obviamente, de toda sorte de frutas, verduras, vegetais, enfim, que havia ali naquele jardim. Existia uma bênção. Deus ele abençoou Adão e Eva antes de fazer essa aliança em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o estado de bem-aventurança, ele estava previsto nessa aliança de obras. Adão e Eva, infelizmente, falharam miseravelmente. A gente chama isso de queda, onde a humanidade entra em estado de depravação total, segundo a gente aprende a partir da palavra de Deus. Então, coisas interessantes aqui, para a gente relembrar. A aliança de obras, ela é feita em que tempo? Antes da queda, mas já nessa nossa cronologia humana, por assim dizer, né? Em oposição, em contraste com a eternidade da aliança de redenção.
nós temos uma proibição, nós temos uma condição que é não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem ou do mal. Nós temos uma punição, que é a morte, né? A quebra dessa aliança, ela resulta na morte, e nós temos o meio de obtenção da promessa, que é a obra do ser humano, é aqui especificamente de Adão, que era o nosso representante. Não estou dizendo que só Adão pecou, meus irmãos, mas aqui a aliança ela foi feita com Adão, e Eva ela entra também como ser humano, né? Mas o nosso representante era o pai Adão. Nós temos então o fracasso humano, né? A violação da aliança, e como resultado a depravação da humanidade e do mundo. E aí a gente tem, naquele momento pós-queda, o estabelecimento dessa aliança de graça. Então, se você se recordar do relato, nós temos ali que Deus ele veste Adão e Eva com roupas feitas de pele de um animal. Então ali um animal foi sacrificado, animal este que apontava para algo futuro, para a própria pessoa de Jesus Cristo. Mas não só isso. Deus ele vai falar que a semente da mulher, né, a geração da mulher, vai esmagar a cabeça da serpente. Então ali se estabelece a aliança de graça. De graça. Deus então ele redime Adão e Eva, apesar dos efeitos da violação da aliança de obras serem reais, e nós sentimos isso até hoje. E ele promove uma aliança de redenção, agora baseada não em Adão, não neste Adão, nosso pai Adão, mas em Jesus Cristo. E por essa redenção, toda a humanidade, representada agora por Cristo, receberia a promessa gratuitamente. Gratuitamente. E aí ele vai dizer justamente do que seria o substrato das alianças. Se você parar para pensar, tanto a aliança de obras quanto a aliança de graça, elas se baseiam no que é exatamente a aliança. Qual é a essência da aliança? E a essência da aliança é graça. A aliança de obras, ela continha graça. E aí o Sproul ele vai dizer justamente isso, que Deus ele não tem necessidade nenhuma, não tem obrigação nenhuma de se relacionar conosco via aliança. Ele vai dizer o seguinte: somos tendentes a pensar que a primeira aliança não continha graça, mas entrar Deus em aliança com uma criatura e fazer-nos qualquer promessa sobre qualquer condição é em si mesmo um ato de graça. Deus não tem obrigação de prometer qualquer coisa às suas criaturas. Então, quando em reflexo da relação de Deus Trino, cada pessoa da Trindade ali se envolvendo em amor eterno, esse amor ele extravasa não somente na criação da humanidade e do universo, mas também na relação de Deus conosco. Então, Deus gratuitamente, graciosamente, amorosamente, ele faz uma aliança conosco, em que, como tudo, né, Deus não tinha a mínima obrigação de fazer. E aí ele vai dizer justamente de que ele vai lembrar, né, da oposição entre os dois jardins, por assim dizer. É interessante isso, né? No Éden, a ideia de aliança ela é semeada, mas ali tem a nossa derrocada, né? Ali tem a nossa depravação, a nossa queda. Então, nosso pós-queda começa ali, nossa realidade caída começa ali naquele jardim. Mas o início, historicamente falando, da nossa redenção, ela termina em outro jardim. Começa, na verdade, em outro jardim, que é no Getsemane. Ele vai mencionar de que a aliança de graça ela é baseada não só na morte de Cristo, mas tem o seu cume, né, por assim dizer, o seu marco,
na morte e na ressurreição de Cristo, mas é baseada também na obra de Cristo, na vida de Cristo. Então nós somos salvos pela pessoa, ou seja, por Jesus Cristo, e pela sua obra. Cristo viveu de forma perfeita. Essa ideia, quem vai abordar biblicamente e diria perfeitamente, por ser o ensino que Deus quer trazer para nós, é Paulo em Romanos 5. Ele vai mencionar que Cristo, ele é o segundo Adão. Ele justamente veio para se colocar na estipulação de Deus que Adão fracassou. Então Adão ele fracassa, mas aí nós temos um segundo Adão, um segundo representante da humanidade, um segundo substituto da humanidade, que é Jesus Cristo. Esse novo Adão, diferentemente do primeiro, ele leva a cabo os termos da aliança e ele conquista para o seu povo os benefícios da aliança. Ele vai dizer o seguinte: Deus, né, está falando de Deus, poupou Adão e Eva e os redimiu, apesar de seu fracasso. E Deus fez isso com base em uma nova promessa, a promessa de redenção pela obra de Cristo. As Escrituras nos dizem que somos salvos por graça e a graça vem por meio da pessoa e obra de Cristo. Ele nos salvou por tornar-se nosso defensor. Cristo se tornou nosso substituto. E aí mais à frente ele vai dizer: ele veio ao mundo e se colocou sob as condições da aliança de obras original. Como o novo Adão, ele retornou à situação original de Adão e Eva no paraíso. E aí a gente tem que o drama da vida de Jesus, né, começa ali no deserto. Cristo é batizado por João Batista, inicia o seu ministério público, né, o seu trabalho de pregação, de cura, de libertação publicamente. Mas um dos primeiros momentos ali do ministério de Cristo, Cristo é levado ao deserto pelo próprio Espírito e ali é tentado por Satanás. Só que é interessante que não foi só ali. O texto vai terminar dizendo que Satanás deixou até momento oportuno, por hora ele deixou ali a Cristo. Mas a vida toda de Jesus foi uma vida de provação. E essa provação da vida de Cristo termina no Getsêmani. Salvo engano não. Nosso querido e amado seminarista Maurício, ele pregou no ano passado, e aí eu digo salvo engano agora, em relação a quando foi, né? No ano passado, a respeito de Cristo no jardim do Getsêmani, e ali o que ocorre. Vale a pena você resgatar no nosso banco de pregações essa exposição sobre a tentação de Cristo ali no Getsêmani. Então, nossa derrota, por assim dizer, humanamente falando, como raça, começa ali no Jardim do Éden, mas ao mesmo tempo também começa a nossa redenção, e ali no Getsêmani nós temos o pico pré-cruz a respeito da grande obra que Jesus veio fazer por nós. E ali nós temos aquela oração de Jesus dizendo ao Pai: não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Para encerrar então, meus irmãos, ele vai mencionar que muitas pessoas entendem como o Antigo Testamento sendo a justiça e a ira de Deus, ignorando inclusive esse aspecto gracioso da aliança de obras, mas também vai dizer que o Novo Testamento é só sobre graça e misericórdia e amor de Deus. Nosso Deus, ele não é um Deus inconsistente. Nosso Deus, ele é um Deus que é coerente, ele é harmônico, ele não é esquizofrênico, ele não tem dupla personalidade. A Trindade, ela é uma. Obviamente, na administração, nas dispensações, nas diversas formas que Deus foi colocando a cabo o seu plano, nós podemos ver uma progressão. No entanto, nós temos que lembrar que Deus, ele é um. Ele é um. Não é Deus sendo justo no passado e hoje é gracioso e não tem justiça. Muito pelo contrário. A pregação sobre o inferno
A pessoa que mais prega sobre o inferno na palavra de Deus toda é Jesus Cristo. A ira de Deus, ela é expressa de maneira mais completa, mais vívida, na crucificação do próprio Jesus Cristo. Cristo se torna pecado, ele assume o nosso lugar, ele nos substitui, ele recebe toda a ira de Deus sobre si, morrendo morte de cruz, mas ressuscitando ao terceiro dia. Então nós temos que nos afastar dessas compreensões complicadíssimas a respeito de Antigo e Novo Testamento. Obviamente que há um sentido de dizer que a graça veio em Cristo Jesus, mas não desprezando os atos graciosos de Deus desde o início da nossa própria existência. Então para a gente encerrar, ele vai falar assim, ali na cruz, né? A ira de Deus foi derramada sobre Cristo e a justiça de Deus foi satisfeita total e completamente nesse ato. Mas esse ato é também na Escritura o exemplo mais claro da graça de Deus, porque sua ira foi recebida por outro, foi recebida por nosso substituto, que se submeteu aos termos da primeira aliança e satisfez todas as obrigações em favor de todos aqueles que colocam sua confiança nele. A aliança de obras e a aliança de graça cumprem juntas as promessas de Deus desde toda eternidade. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus pelo grande amor, tão grande amor, que nos alcançou, que nos salvou, que nos redimiu. Esse amor que é um amor eterno, que é um extravasamento, esse amor trino, graciosamente nos alcança hoje e nos alcançará, nós que cremos em Jesus Cristo, por toda a eternidade. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Te louvamos, Senhor, por mais uma grande oportunidade, preciosa oportunidade, Pai, de estarmos juntos, como já dissemos, sincronicamente, mas aprendendo, Pai, sobre a Tua palavra, sobre o Teu ensino, Pai. Que nós possamos não esquecer desse grande privilégio que é sermos alvos da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado, Pai, da Tua salvação. Toma nossas vidas em Tuas mãos, recebe os meus irmãos em Tuas mãos. Cuida deles, Senhor Deus, dirige a cada um dos nossos passos. Em nome de Cristo Jesus, nos méritos dele, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.